A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus. Bom dia a vocês ouvintes. Meu nome é Davidson. Eu estou aqui para entregar uma mensagem do Senhor. Estou orando pela sua vida. Hoje, dia 5 de setembro de 2025. Irmãos, nós já vamos orar, nós já vamos também entrar na palavra do Senhor. Mas, irmãos, eu queria avisar vocês antes que todos os dias, aqui no canal, todos os dias, irmãos, às 7 horas da manhã, tem oração da manhã. Todos os dias, irmãos, de segunda a domingo, ou de segunda a segunda, como você preferir. Todos os dias tem vídeo para vocês. Todos os dias tem oração da manhã para vocês já acordarem, já começarem o dia conectados com Deus. Porque, irmãos, quando nós estamos conectados com Deus, quando nós começamos o dia pela manhã orando, ouvindo, se enchendo da palavra de Deus, quando você começa o dia na presença de Deus, irmãos, todo o decorrer do seu dia, ele se torna próspero. Você tem um dia mais próspero, você tem um dia melhor. As coisas elas começam a fluir. Eu não estou falando, irmãos, que você não pode orar à noite ou de tarde, mas, irmãos, quando você começa o dia na presença de Deus, o seu dia ele flui, né? Você pode orar assim à noite, você pode orar de tarde, de madrugada, mas quando você começa o dia já iniciando a presença de Deus, parece que as coisas elas fluem. Parece que o dia ele se torna um dia próspero, um dia frutífero. Eu falo isso, irmãos, porque já aconteceu isso comigo. Eu já deixei de orar pela manhã, teve dias que eu não orava pela manhã, né? Eu já levantava e fazia o que devia ser feito. Eu falava comigo mesmo, depois eu oro, mais tarde eu oro, de noite. Irmãos, mas parece que o dia ele não flui quando você deixa a oração em segundo plano. Quando você deixa para depois a oração. Por isso, irmãos, que é bom que você ore de manhã. É por isso que todos os dias eu estou aqui, às 7 horas da manhã. Tem a oração da manhã para vocês. Tem uma palavra do Senhor. Depois da palavra a gente ora. Tem dia que eu já chego e já oro também. Então vai ter dias, irmãos, e dias. Mas é bom você estar sempre conectado com Deus pela manhã, para que o seu dia todo ele venha ser abençoado. Amém? Irmãos, vamos para a palavra de hoje. A palavra de hoje, irmãos, que se encontra no livro de Números, capítulo 23, versículo 23. A palavra do Senhor que vai nos dizer o seguinte: não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel: vejam o que Deus tem feito. Glória a Deus. Irmãos, essa palavra aqui vai nos dizer que não há magia contra o povo de Jacó, nem encantamento contra o povo de Israel. O que isso quer dizer, irmãos? Magia, em outras palavras, irmãos, são trabalhos, oferendas, né? Obras de macumbaria, obras de bruxaria, feitiçaria. Isso que a Bíblia quer dizer quando ela fala sobre magia. Mas a palavra de Deus, irmão, vai nos dizer que não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Irmãos, não há obra de macumbaria, de bruxaria, de feitiçaria que se prevaleça contra o povo de Deus. Irmão, se você é cristão, se você entregou sua vida para Jesus, nenhuma arma forjada contra você vai prosperar. Não tem obra de macumbaria, de bruxaria, de feitiçaria que possa contra você. Quando você entrega a sua vida para Deus, é como se você tivesse uma proteção. É como se você estivesse blindado. Mas, irmãos, uma coisa é fato. Se alguém, irmãos, fez algo contra você, isso não vai prosperar. Se alguém fez algum feitiço, algum encantamento contra você, aquilo não vai funcionar. Mas, irmãos, pode acontecer, e acontece bastante, de nós sentirmos uma retaliação, uma opressão. Por exemplo, a pessoa fez uma obra de macumbaria contra a sua vida, para fazer com que você venha morrer. Mas você, irmãos, você não vai morrer, porque você está protegido por Deus, né? O sangue de Jesus, o sangue que foi derramado na cruz, no momento que você confessou Jesus, esse sangue está te protegendo. Mas, irmão, você pode não morrer,
Mas pode acontecer de você sentir uma retaliação, uma opressão. Pode acontecer, irmãos, de você sentir algo, de você sentir uma dor, de você sentir um desconforto, ou de você começar a entrar num estado de depressão. Isso pode acontecer, irmãos. É por isso que eu vou orar aqui. Nós vamos orar aqui neste momento. Porque Deus ele tem mostrado para mim que tem pessoas que estão sofrendo opressão do inimigo. Porque alguém fez um trabalho, uma obra de macumbaria, uma obra de feitiçaria contra a sua vida. E você tem se sentido um pouco melancólico, um pouco infeliz. Você tem sentido algumas dores no corpo e você não sabe o porquê. Você fala, nossa, essa dor do nada essa dor apareceu, do nada eu estou sentindo melancolia, do nada você está com um princípio de depressão. Talvez você não está com depressão, mas você está com um princípio de depressão. Você não tem prazer em fazer as coisas. Isso, irmãos, pode ser uma opressão, uma retaliação de alguma obra que fizeram contra a sua vida. É por isso, irmãos, que nós vamos orar aqui neste momento. Nós vamos orar e nós vamos cancelar pelo nome do Senhor Jesus. Toda retaliação, toda opressão, tudo aquilo que fizeram contra a sua vida, o feitiço que fizeram contra você, contra a sua vida, foi para talvez tirar a sua vida, ou talvez para te deixar de cama. Tem obras, irmãos, que a pessoa faz não é para te matar, não, mas é para deixar você num estado profundo, vegetando numa cama. Talvez pessoas que fazem obra, irmãos, de macumbaria para destruir o seu relacionamento. É por isso que você tem brigado bastante com o seu cônjuge, com o seu marido, com a sua esposa. E nós vamos orar aqui neste momento, irmãos, repreendendo, colocando por terra toda retaliação. Porque o feitiço pode não ter funcionado. Mas, irmãos, uma retaliação ela vem. Uma opressão ela vem. E nós vamos cancelar aqui pelo nome do Senhor Jesus toda retaliação contra a sua vida. Toda arma forjada com você não vai prosperar. Tudo que fizeram contra você, nem mesmo a retaliação, nem mesmo aquela opressão sutil, nada vai pegar em você, porque nós vamos orar aqui neste momento repreendendo, colocando por terra toda arma forjada contra a sua vida. Amém, irmãos? Vamos orar nesta manhã. Ore comigo, ore com fé. Ore, irmãos. Ore, porque você tem que orar. Você tem que orar porque a obra ela foi feita contra a sua vida. Então você tem que orar também. Então ore comigo, irmãos, nessa manhã. Ore comigo, ore com fé, com fervor. Senhor, meu Deus e eterno Pai, aqui neste momento eu apresento, Senhor, a minha vida, a vida deste ouvinte, a vida dessa pessoa que está aqui conosco, que está ouvindo esta oração, a oração da manhã. Esse irmão, Deus, que tem estado aqui conosco todos os dias. Guarda ele, livra. Esse irmão, Deus, também que é a primeira vez que está aqui, que está ouvindo esta mensagem. Deus, que o Senhor também venha guardá-lo, que o Senhor venha guiá-lo, que o Senhor venha protegê-lo. Deus, perdoa os nossos pecados. Senhor, Deus, as nossas falhas, as nossas fraquezas. Perdoa, Senhor, as nossas iniquidades. Vai, Senhor, fazendo uma limpa em nós. Vai limpando, ó Deus, toda sujeira. Tira tudo aquilo que não agrada ao Senhor, ó Deus. Deus, eu também venho aqui neste momento apresentar a vida deste irmão. Este irmão, ó Deus, que tem sofrido retaliação. Tem sofrido retaliação na mente. Tem sofrido retaliação no corpo. Deus, esse irmão, ele tem sentido dores. Ele tem sentido, ó Deus, uma melancolia, uma infelicidade. Deus, esse irmão, ele não consegue ter prazer nas coisas. Esse irmão, ó Deus, que não tem prazer em trabalhar, não tem prazer em estudar, não tem prazer em passar tempo com a esposa, com os filhos. Esse irmão, ó Deus, que era alegre e agora está triste. E ele tem se perguntado o que está acontecendo. Por que eu estou sentindo essa infelicidade? Por que eu estou sentindo esse desprazer? Ó Deus, é porque alguém fez alguma obra, algum encantamento, um feitiço foi feito contra a vida deste irmão. Mas, ó Deus, nós repreendemos isso aqui no nome de Jesus. Porque, ó Deus, nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Contra o povo, ó Deus, de Israel, não vale encantamento. Não vale, Senhor, magia. Magia, ó Deus, que fizeram contra esse irmão não vale, não pega. Porque esse irmão está protegido pelo sangue do Senhor.
Mas, ó Deus, a opressão tem vindo. A opressão, ó Deus, tem batido na porta desse irmão. Mas, ó Deus, nós cancelamos toda retaliação. Esse irmão, ó Deus, vai voltar a ter alegria, sim. Esse irmão vai voltar a sorrir, sim. Esse irmão, ó Deus, vai voltar a ter prazer em fazer as coisas. Coisa que ele não estava, ó Deus, tendo. Era prazer. Prazer em fazer as coisas. Prazer em estudar, prazer em trabalhar. Ó Deus, se a nossa alegria ela for roubada, nós não encontramos um sentido na vida. Porque, ó Deus, se nós não tivermos prazer em nada, a gente não vê sentido nas coisas. Mas, ó Deus, nesta manhã, pelo nome do Senhor, esse irmão ele vai voltar a ter alegria. Esse irmão ele vai voltar a fazer o que deve ser feito, com alegria, com felicidade. Deus, essas dores no corpo deste ouvinte, desse irmão, dessa irmã, essas dores, ó Deus, que apareceram do nada. Essas dores, ó Deus, que ele tem sentido, que esse irmão tem sentido, ele não sabe o que é. Ele já tomou remédios e nada adianta. A dor não passa, a dor não ameniza. Ó Deus, que toda essa opressão, que toda essa dor no corpo venha ser colocada por terra em nome de Jesus. Nós repreendemos, ó Deus. Eu juntamente com este irmão, eu juntamente com este ouvinte, nós decretamos a derrota do inimigo. Nós decretamos a derrota do adversário. Porque, ó Deus, nenhuma arma forjada contra nós vai prosperar. E eu decreto agora, pelo nome do Senhor Jesus, que toda arma forjada, toda obra de macumbaria, de bruxaria, de feitiçaria, tá caindo por terra agora, em nome de Jesus. Ó Deus, toda dor que esse irmão tem sentido vai cessar pelo nome do Senhor Jesus. Pelo nome de Jesus eu determino a cura, eu determino a vitória. Eu determino que essa obra feita contra a vida deste irmão, ó Deus, não vai prosperar. É pelo nome do Senhor Jesus que nós decretamos a falência, que nós desmanchamos, ó Deus, essa obra forjada contra esse irmão, contra este ouvinte. É pelo nome do Senhor Jesus que nós decretamos, ó Deus, a derrota do inimigo e a vitória do povo de Deus. A vitória do teu povo, ó Deus, nós decretamos neste exato momento. Porque, ó Deus, não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Deus, nós não somos israelitas, nós não somos do povo de Israel. Nós não temos o sangue do povo de Israel, mas nós somos filhos de Abraão pela fé. Nós somos filhos, ó Deus, de Abraão pela fé. Na tua palavra vai nos dizer isso. Que nós somos filhos, ó Deus, de Abraão. Nós somos do povo de Israel pela fé. Nós somos filhos de Abraão pela fé. Então Deus não vale encantamento contra nós. Em nome do Senhor Jesus, todo mal cai por terra agora. E garante, ó Deus, nesse momento, o milagre e a vitória para o teu povo, para nós, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu queria falar com vocês que algumas semanas atrás eu estava sentindo um pouco de tristeza, um pouco de falta de alegria. Não chegava a ser uma melancolia de fato, ou uma depressão, mas, irmãos, eu estava sentindo que eu estava um pouco para baixo. Eu não estava tendo prazer nas coisas. E eu orava, irmãos, eu falava, sai, em nome de Jesus, sai toda tristeza, sai todo cansaço, toda fadiga, sai toda melancolia, mas só que, irmãos, não adiantava. Eu ficava pensando, rapaz, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu estou orando e não está adiantando. Irmãos, eu recebi uma direção de Deus de orar contra a inveja e contra as obras de macumbaria, as obras de bruxaria. Irmãos, eu não estava pensando em orar isso. Eu simplesmente, irmãos, comecei a orar sobre isso. Comecei a orar falando para Deus quebrar todas as armas, toda obra de macumbaria, de bruxaria, toda oferenda. Irmãos, eu não estava planejando orar isso. Eu estava orando e do nada eu comecei a orar sobre isso, pedindo para que Deus viesse quebrar todos os laços, todas as armadilhas, né? Toda obra de macumbaria. Irmãos, naquele exato momento que eu orei a Deus sobre isso, irmãos, foi na hora, naquele momento que eu estava orando, quebrando as maldições, quebrando toda oferenda. Naquele momento, irmãos, naquele instante, eu tive paz, eu tive alegria. Naquele momento, irmãos, parece que foi
tirado um peso das minhas costas, porque eu estava sentindo como se fosse um peso. Irmãos, você tem que orar, quebrando todas as armadilhas do inimigo na sua vida. Toda oferenda, toda obra de macumbaria, de bruxaria. Você tem que orar cancelando, quebrando. Porque, irmãos, tem coisas que se você orar não vai resolver, porque tem coisas que foram feitas contra você. Eu estava orando, Deus, tira de mim toda melancolia, tira de mim toda tristeza, mas não adiantava. Mas na hora que eu falei, Deus, eu quebro aqui no mundo espiritual toda obra de macumbaria, de feitiçaria que fizeram contra mim. Aí, irmãos, nesse momento, parece que a alegria voltou, a paz voltou, a felicidade ela voltou. Então, irmãos, você tem que orar. Irmãos, toma cuidado com aquilo que você posta nas suas redes sociais. Porque, irmãos, quando você posta muito da sua vida nas redes sociais, as pessoas elas começam a sentir inveja de você. Você posta lá você viajando, você posta lá uma foto com o seu carro, com a sua moto, você posta lá uma foto na sua casa. E as pessoas, irmãos, elas estão vendo isso. As pessoas, elas estão vendo isso e elas começam a sentir inveja de você. Irmãos, eu não estou falando para você parar de ficar postando na sua rede social, não. Mas toma cuidado com aquilo que você posta. Você fica expondo os seus bens. Você fica expondo a sua família. E as pessoas, elas sentem inveja disso. Elas sentem inveja de você, dos seus bens, da sua família, do seu marido, do seu esposo, dos seus filhos. As pessoas, irmãos, elas sentem inveja disso. Então toma cuidado. Não fica postando muita coisa, não. Não fica postando muito sobre os seus bens, a sua vida pessoal. Porque, irmãos, tem pessoas na sua rede social que pega a sua foto e leva lá pro terreiro, lá pro centro de macumba. É aquela foto que você fica postando. Essa pessoa, ela pega, imprime essa foto e leva lá pro centro de terreiro, pro centro de macumba. Isso acontece, irmãos. Mas por quê? Porque você fica expondo demais a sua vida. Quanto mais você expõe a sua vida, irmãos, mais você está exposto a pessoas que não querem o seu bem. E quando você fica postando demais nas suas redes sociais, até mesmo quando você fala muito sobre a sua vida com alguém, isso vai fazendo, irmãos, com que a pessoa invejosa, ela fique com mais inveja de você. Ela fica com mais ódio de você, com mais raiva de você. Então, irmãos, toma cuidado. Toma cuidado com aquilo que você posta. Toma cuidado com aquilo que você fala sobre a sua vida. Irmãos, não fique falando muito da sua vida pessoal, não. Quanto você ganha, o que você faz da vida, quem é seu marido, quem é seu esposo. Irmãos, calma. Tem coisas, irmãos, da sua vida que ninguém precisa ficar sabendo. Quanto que você ganha? Você não precisa falar para as pessoas o quanto você ganha. Por que a pessoa quer saber o quanto que você ganha? Não precisa, sabe? Perguntas que as pessoas fazem. Você tem que começar, irmãos, a ter mais maldade. Ser prudente. Seja prudente. Não fica falando muito da sua vida pessoal. Amém, irmãos? Porque o inimigo, ele vai atiçar a pessoa a ter inveja de você. E o inimigo vai usar aquela pessoa para fazer uma obra de magia contra a sua vida. Você está entendendo, irmãos? Então, irmãos, toma cuidado. Que Deus ele venha te proteger, te guardar. E que, irmãos, você também venha ficar vigilante. Porque não adianta somente Deus fazer a parte dele e a gente não fazer a nossa, não é verdade? Então, irmãos, orem, vigiem, para que vocês não sejam vítima disso. Amém? Eu estarei de volta, irmãos, amanhã, às 7 horas da manhã. Que Deus ele venha te dar um dia abençoado, irmãos. Que o seu dia ele venha ser extremamente próspero. Que ele venha ser um dia abençoado. Amém? Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.